Brincadeiras à parte, vamos diretamente aqui ao assunto, que é o que importa aqui, brincadeiras à parte, como eu disse, né? Cuba declara o estado de guerra e eleva alerta militar. O regime cubano confirmou neste domingo, dia 18, a aprovação de planos e medidas para declarar estado de guerra em resposta ao clima de tensão com os Estados Unidos após a recente operação militar na Venezuela, que culminou na captura do ditador deposto Nicolás Maduro. Sem fornecer detalhes específicos, os meios de comunicação do regime indicaram que o Conselho de Defesa Nacional acionou o aparato de emergência em cumprimento ao que chama de, abre aspas, muita atenção nessa comunicação aqui, nesse nome que eles deram, tá? Eu vou ler bem devagar aqui. Guerra de todo o povo, fecha aspas. Comunicado mais revolucionário impossível, né? A estratégia, inspirada em uma doutrina militar da década de 80 sobre Fidel Castro, envolve a mobilização geral da população e o fortalecimento da estrutura militar para confrontar o que o regime considera uma possível agressão externa. O anúncio ocorre em meio ao luto oficial pelas mortes de 32 soldados cubanos durante a intervenção dos Estados Unidos em Caracas, cujas consequências intensificaram a retórica do confronto da ditadura em Havana. Eu quero trazer aqui mais uma informação. Na última sexta-feira, coçar a costa ao vivo, mas só acontece comigo esse tipo de coisa. Mas enfim, eu não ia aguentar até o fim da live. Peço desculpa. Na última sexta-feira, os Estados Unidos emitiram um alerta para as companhias aéreas que operam no Caribe, principalmente México, Colômbia e Cuba, para que redobrem a atenção ao sobrevoar no espaço aéreo daquela região por conta de possíveis interferências no GPS. Na prática, o que significa é o seguinte, aquilo que nós estamos dizendo há meses. Esse aparato militar que está ali no Caribe, por conta das forças americanas, ele veio para ficar. Vocês aí que moram na América do Sul, acostumem-se, do jeito que eu estou acostumado com as armas nucleares do Putin apontadas para Londres, os senhores acostumem-se aí com essa presença militar dos Estados Unidos no Caribe. Ela não está ali de passagem. E o regime cubano entendeu isso. Com esse comunicado da sexta-feira, eu acredito que tenha sido o alerta para o regime cubano. Sim, nós poderemos ter incursões semelhantes a que aconteceram na Venezuela, também em Cuba. O regime cubano está altamente preocupado. O presidente Trump, na manhã desta segunda, ele compartilhou a publicação de um analista que disse que é muito provável que Trump visite Caracas, Teherã e Havana livres antes do final do seu mandato. Obviamente que é uma provocação do presidente Trump ao regime cubano. Agora, essa questão de mobilização popular, guerra ao povo, onde a gente viu isso acontecer recentemente? Justamente na Venezuela. Os senhores vão se lembrar aqui no boletim que a gente abriu ainda em julho, né, da cobertura da crise Estados Unidos-Venezuela. Em vários momentos, o regime venezuelano conclamou a população para a defesa do país, da nação, esse linguajar, como eu disse, muito revolucionário. Agora a gente vê isso se repetir em Cuba. Não é coincidência. O que o regime cubano vai tentar fazer é a mesma estratégia, que não deu certo, mas pode ser que a estratégia americana também seja diferente, né? Que é colocar a população na linha de frente, colocar os cubanos como se estivessem defendendo a ilha. Eles vão aumentar a retórica em relação à soberania cubana. E se a gente viu, mesmo que tímida, algumas manifestações pelo mundo, que aquilo que a gente tinha dito, olha, eles vão trocar a bandeira da Palestina pela bandeira da Venezuela. Mas não deu tempo, o Maduro já estava lá no presídio do Brooklyn. Pode ter certeza que essas manifestações em nome da Cuba Libre, que de livre não tem nada, vai aumentar, tá? Eles vão, porque Cuba, pessoal, é uma espécie de eu tô tendo coqueluche, mas não, é uma espécie de vaca sagrada do movimento revolucionário mundial. Quer dizer, você pode bombardear o Irã, você pode meter a mão onde for, mas deixa Cuba, que é algo que até hoje eu nunca entendi, e eu aos poucos vou
confirmando a resposta dessa minha pergunta, por que o regime cubano não colapsou depois da queda da União Soviética. Bom, aos poucos eu vou aprendendo no dia a dia por que isso não aconteceu, e a gente vai ver um movimento muito forte, tanto da imprensa mundial, quanto desses movimentos Greta Thunberg e Companhia Limitada, manifestando em defesa de Cuba. A Silvané aqui faz um comentário interessante. Bora mandar o MST para ajudar Cuba. Pode ter certeza que eles vão, tá? Pode ter certeza que eles vão. Bom, então o regime cubano anuncia essa decisão. Eu, particularmente, acredito que eles têm sérios motivos para ficarem preocupados. O próprio secretário Marco Rubio, no dia da captura do Nicolás Maduro, disse isso, né? Se eu fosse um dirigente em Cuba, eu ficaria preocupado. E nós nunca escondemos aqui para a nossa audiência que o verdadeiro objetivo não era Nicolás Maduro. Maduro era o caminho, era o primeiro chefão, como se fosse um jogo de videogame. Lá, a primeira fase, o primeiro chefão era Nicolás Maduro, e ele caiu. Obviamente que agora a gente tem a questão do pós-queda do Maduro, como fica a Venezuela. Mas o caminho trilhado por Marco Rubio leva não a Caracas, mas a Havana. Outra que deve ficar preocupado com essa decisão da sexta-feira do governo americano de intensificar ali a segurança da aviação civil no Caribe é a senhora Cláudia Sheinbaum, do México. Tá? Os Estados Unidos vêm alertando ela de que possivelmente realizarão incursões dentro do México contra os cartéis. Ela não está levando essa ameaça a sério, assim como Nicolás Maduro, que brincou, fez musiquinha, e hoje ele não está dançando em público, ele dança preso lá no Brooklyn. A senhora Cláudia Sheinbaum também precisa levar essa ameaça a sério. Olha, um dos meus sonhos de adolescente, um dos meus sonhos seria, eventualmente, essa operação acontecer em Cuba, obviamente que pela queda do regime, mas eu já falei isso em outra transmissão e eu vou falar agora e não vou falar mais. Agora, os senhores imaginem quantas atas de reunião, quantos documentos, quantos arquivos, fotografias, cartas deve ter ali escondido nos porões de Havana, tudo na mão do regime. Você imagina o conteúdo que daria isso? Se largar o Paulo Henrique numa sala fechada com tudo isso, o homem sai de lá com 18 livros. Brincadeiras à parte, você imagina, deve ter muita coisa ali que vai escancarar a esquerda mundial como um todo, não só da América Latina, não só a Foro de São Paulo, Brasil, mas do mundo todo. O meu sonho seria colocar a mão nesse material que deve ter ali em Cuba, que não é pouca coisa.